Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a resolução de uma inequação do primeiro grau de uma forma prática, sem precisar ficar falando sobre os princípios da equivalência, mas é óbvio, não esquecendo que ele existe e que estão sendo aplicados automaticamente. Então o exemplo é o seguinte: resolver sendo o universo igual aos números racionais. Então, eu não posso esquecer de ver em qual conjunto universo eu estou trabalhando aquela inequação para que o meu conjunto verdade esteja adequado e verdadeiro. Então, num primeiro momento, nós temos 3x menos 1 menor ou igual a 11. Como resolver isso? Faz de conta que isso é uma equação do primeiro grau. Então, eu vou fazer as alterações de membros, passando para o segundo membro tudo aquilo que é parte numérica. E passando do segundo membro para o primeiro membro, tudo que tem letra, ou seja, a incógnita. Então, como aqui nós só temos o menos 1 no primeiro membro, e ele é só valor numérico aqui, eu passo ele para o segundo membro. E lembrando, eu passo para o segundo membro fazendo a troca da operação. Então, se ele é negativo, ele fica positivo. E essa explicação nós já fizemos em aula sobre princípio da equivalência, que nós não vamos ficar trabalhando aqui nesta aula. Se você tem alguma dúvida, vá até a aula de princípio de equivalência, e aí, que são aulas anteriores, recentes, e aí você vai conseguir sanar suas dificuldades. Bom, então se ele passa de forma com a operação contrária, ele vai passar como um número positivo. Então ele vai ficar 3x menor ou igual a 11 mais 1. Eu faço essa continha, 11 mais 1, 12. Então fica 3x menor ou igual a 12. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Por quê? Porque eu tenho que deixar o x isoladamente no primeiro membro. Então, se ele fica isolado aqui, o 3 passa dividindo. Logo, nós temos 12 dividido por 3. E o sinal da desigualdade se mantém. Faço a continha. 12 dividido por 3, 4. Logo, o x é menor ou igual a 4. Esse é o conjunto solução, porque 4 é um número racional e vai até a esse limite. Então, x, que pertence aos racionais, tal que x seja menor ou igual a 4. No segundo exemplo, nós temos lá 2x menos 7 menor que 5x mais 8. Então, aqui nós já temos uma variação. No primeiro membro, a parte numérica passa para o segundo membro com o sinal trocado. Então, ele é menos, vai passar com mais, ou seja, a operação inversa. E no segundo membro, nós temos o 5x que vai passar com a sua operação inversa. Ele vai passar subtraindo no primeiro membro. Então, ficamos assim, 2x menos 5x menor do que 8 mais o 7. Ok, faço as continhas. Tenho 2, devo 5, fico devendo 3x. Menor que 8 mais 7, 15. Agora, eu preciso passar esse menos 3, que está multiplicando x, dividindo, porque ele está multiplicando, para que o x fique isolado no primeiro membro. E vejam, eu tenho aqui que um número negativo, ele é menor do que um número positivo, ok? Então, eu tenho que manter essa desigualdade como verdadeira. Se eu tenho que manter essa desigualdade como verdadeira, ao passar o menos 3 para o segundo membro, que ele vai passar dividindo, eu vou obter na divisão um número negativo. Sendo assim, eu tenho que manter essa desigualdade verdadeira. Logo, um número positivo tem que ser maior que um número negativo. Então, devido a esse fator, o sinal da desigualdade inverte. Então, quando eu divido por um número negativo, o sinal da desigualdade muda. Sempre assim. E aí, 15 dividido por menos 3, menos 5. Logo, x é maior que o menos 5. Se não quiser pensar dessa forma, poderíamos, antes de passar o menos 3 dividindo, multiplicar toda a desigualdade por menos 1. E quando eu multiplico por menos 1 uma desigualdade, ou seja, por um número negativo, o sinal da desigualdade muda. Então, poderíamos pensar por esse caminho também. E aí,
Conjunto verdade, x que pertence aos racionais, tal que x seja maior que menos 5. Eu vou deixar um exercício para vocês pensarem um pouquinho sobre ele. Na quarta-feira faremos a correção, também explicando todas essas passagens. Então, o exercício é esse: resolver essa inequação sendo o universo também igual aos racionais. Então, a inequação é x sobre 2 mais x sobre 3 maior que menos x sobre 6. Eu passei em forma de fração para que a gente também trabalhe um pouquinho sobre as frações. Aliás, existem vários exemplos e formas de se resolver. Se vocês tiverem alguma dúvida em alguma inequação, coloquem nos comentários e eu gravo uma aula para vocês falando sobre essa inequação que vocês quiserem a resolução. Obrigada pela companhia de vocês. Até quarta-feira, onde então faremos a correção desse exercício. Curtam a aula, e isso é importante para nós, para que o YouTube recomendem esse vídeo para outras pessoas, compartilhem para que outras pessoas possam estar acompanhando e vendo esse tipo de assunto. E inscrevam-se no canal clicando no sininho para receber avisos de novas aulas. Obrigada e até quarta-feira.